Shalom, shalom. É com alegria que mais uma vez, na leitura da palavra, no Salmo 35, o prazer de estar lendo e meditando na palavra do Senhor, aqui junto com os irmãos da tropa de elite de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, que nesta hora, Senhor, nesta meditação da tua palavra, que o Senhor venha trazer sabedoria, entendimento, Senhor. Venha trazer a nós, Senhor, aquilo que nós precisamos do Senhor. E nós sabemos, Senhor, que a tua palavra é vida para nós, Pai. A tua palavra, Senhor, nos orienta, Senhor. A tua palavra nos ensina, Senhor. E que através desse salmo, Senhor, nós sejamos ensinados por ti, que nós tenhamos um coração ensinável diante de ti, Pai. Em nome de Jesus. Oração pedindo ajuda de Deus. Salmo de Davi. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça, ergue-te em meu auxílio, empunha a lança e reprime os passos dos meus seguidores. E dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexames os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os os anjos do Senhor. Que o caminho deles fiquem escuros e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois, sem razão, me armaram ciladas, sem motivo, abriram uma cova para mim. Venham sobre mim o inimigo, a destruição, quando ele menos esperar, e prenda-no os laços que tramou ocultamente, caia neles, para que a sua própria ruína. Para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livras o aflito, aquele que é mais forte do que ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que o exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e oração, me inclinava sobre o meu peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos, os meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram, e reuniram-se contra mim. Homens sem valor que eu não conhecia, dilaceraram-me sem trégua, como hipócritas zombadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles, salva dos leões da minha preciosa vida, a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação e te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos. Não pisquem os olhos os que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra pacíficos da terra, escancara contra mim a boca, ou dizem: pegamos, pegamos.
Vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tem visto isto. Não te cales, Senhor, não te ausente de mim. Acorda e desperta para me fazer justiça. Defende a minha alma, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor Deus, segundo a tua justiça. Não permitas que se alegrem à minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não diga, acabamos com ele. Envergonhe-se e juntos sejam cobertos de vexames os que se alegram com o meu mal. Cubra-se de vergonha e humilhação os que engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Aleluia. Vemos no Salmo 35 que são 3 partes. A primeira parte, do 1 a 10, e a segunda, do 11 ao 18, e a terceira, do 19 ao 28. Nessas 3 partes, há 3 lamentações e 3 ações de graça. O primeiro ponto que o Senhor fala no meu coração, que eu vejo, é como Davi está com a alma aflita. E que ele desejava desejava que os seus adversários fossem castigados. Davi se deparou com a situação. Davi se angustiou, pois amava aqueles amigos, mas agora aqueles amigos os perseguiam. Davi se afligiu, porque aqueles que andavam com ele antes e todas as situações passaram juntos, agora eram seus inimigos. Então Davi não murmura para as pessoas. Davi não reclama para as pessoas. Ele tem uma atitude. E ao reconhecer que a sua alma estava aflita e que a adversidade estava à sua frente, que a circunstância tinha saído do seu controle e que tinha se voltado contra ele, ele toma a decisão extremamente sábia. Ele se prostra diante do Senhor por causa da sua alma aflita. E ele fala ao Senhor. E ele fala ao Senhor e pede que Deus venha a seu favor. Que Deus pleiteie a sua peleja contra os seus inimigos. Davi recorre ao seu Deus, que é o seu Deus Todo-Poderoso. E ele tem consciência do refúgio que Deus é. Que ele não tinha cometido mal algum, que ele alegava a sua inocência e pede o castigo dos seus perseguidores. Aleluia. E ele mostra que Deus pode advogar a sua causa. E ele toma atitude sábia de falar com o Senhor. Esse é o ponto maravilhoso, esse é o primeiro ponto que ele faz, que ele vai diante do Senhor. Aleluia. E assim também devemos ser nós, ao reconhecer que a nossa alma é aflita, porque nós temos uma alma aflita nas diversidades, nas circunstâncias que enfrentamos.
nós devemos também fazer como Davi, nos prostrar diante de Deus e falar aquilo que nós estamos passando, nos derramar diante de Deus, para que Deus também faça justiça. E nós vemos aqui que o mais lindo, o maravilhoso, é ver que o Senhor, ele surge e o Senhor vai e confunde os inimigos, ele pede que o Senhor confunda os inimigos, que os desejos dos seus inimigos sejam fracassados e que sejam como a palha dispersa. Então nós vemos quanta confiança que ele deposita no Senhor, que ele sabia que o Senhor ia fazer justiça. Que Deus faça justiça, que não seja a minha justiça. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E o segundo ponto é reconhecer Deus fazendo por nós, agindo na nossa vida, reconhecendo que Deus, ele é poderoso, que Deus, ele vai fazer por nós, ele vai destruir os nossos inimigos. Glória a Deus. E ele fala, que lindo, né? Que o Senhor libertou a Davi, a sua aflição, a sua alma, né? Que Davi, ele fala assim, mesmo estando aflito, angustiado, ele sabia a quem ele servia, o Deus que ele servia, ele sabia da grandeza de Deus que ele tinha, que Deus estava no trono, ele sabia que se lamentar diante de Deus, ele estava reconhecendo a sua angústia, a sua aflição, a adversidade à sua frente. Ele era impotente para resolver. É assim que nós nos sentimos muitas das vezes. Esse é o segundo ponto, quando nós reconhecemos a grandeza de Deus. Ele reconhece que o Deus que ele serve, que podia livrá-lo daquela perseguição por parte dos seus inimigos. Ali no versículo 3, ele fala assim, as palavras da sua boca são... Não, no 35, ele fala assim, no 35:3, ele fala assim, impunha a lança e reprime os passos dos meus perseguidores. E ele diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Então nós vemos ali Deus falando, ele falando para Deus afirmar isso no coração dele. Deus, eu não quero, como se ele estivesse falando, Deus, eu não quero mais saber desses meus inimigos. Vai na direção da eles e dê o jeito neles, solucione os problemas. Pega na lança, pois o Senhor é Deus dos exércitos. Pega o teu escudo e vá na direção dos meus inimigos, contenda com eles. Mas diz a minha alma, eu sou o Senhor, eu sou a sua salvação. Aleluia. E daí Davi foi liberto da sua aflição por causa de Deus. E vemos no versículo 9, que ele falando aqui, olha, então a minha alma se alegrará e se regozijará na sua salvação. Aleluia. E todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livra o aflito daqueles que é mais forte do que eles. Livra o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Aleluia.
Esse é o nosso Deus. Esse é o segundo ponto que nós podemos ver da grandeza de Deus e de como o Senhor faz, de reconhecermos que nós não somos nada, que nós precisamos do Senhor. E Davi começa lamentando e termina regozijando. Davi foi liberto. A oração de ação de graça, ainda hoje, a oração de Davi de ação de graça, ainda hoje Deus liberta das aflições o meu coração. Ainda hoje Deus liberta da angústia da minha vida. Ainda hoje Deus soluciona todas as adversidades que enfrentamos. Os nossos O nosso Deus é glorioso, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é que vai em direção ao direção do meu coração, da tua alma, da tua mente, da nossa mente, e da paz e entendimento, que é aquela paz que excede todo o entendimento. E temos essa certeza, e temos essa convicção desse Deus que nos liberta e derrama o bálsamo para as nossas vidas. Nós seremos perseguidos moralmente, fisicamente, ou seremos perseguidos por nós mesmos em inúmeras situações. Nós podemos ter a nossa alma aflita, mas a nossa crença, a nossa confiança, a nossa convicção no Senhor é que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Deus dos exércitos. É o caminho para encontrar a libertação das nossas almas, é o caminho para a libertação da nossa angústia, é o caminho para a libertação das nossas angústias, das nossas aflições e na adversidade. Quando as coisas, quando todas as coisas não estiverem bem, não estão caminhando bem, o nosso dever não é sair murmurando para as pessoas, mas é se lamentar na presença do nosso Deus, que é glorioso, que é grandioso, que é poderoso. Aleluia! E o terceiro ponto, o primeiro e o terceiro, acho que é todos os pontos aqui, que nós precisamos crer que Ele é conosco. Mesmo que não sintamos, nós não precisamos sentir a presença de Deus para saber que Ele está conosco a todo tempo. Nós precisamos crer porque Ele prometeu, Ele é Emanuel, que Ele seria conosco, que Ele é Deus conosco, que Ele é Deus comigo, que Ele é Deus contigo, que Ele é Deus conosco. O nosso Deus não precisa ser sentido, mas Ele precisa ser glorificado. Aleluia! E quando Davi recorre a esse Deus, que é o refúgio, é o único que pode lutar por ele. E ele também chega a Deus e se alega a sua inocência e pede o castigo aos seus perseguidores. Mostra um homem que busca ajuda naquele que podia divulgar a sua causa, como, como um guerreiro, como diz no versículo 2 e 3, que fala assim: embraça o escudo e a couraça, ergue-te ao meu auxílio, empunha a lança. O nosso Deus é um Deus de guerra. Como Davi era um guerreiro, era um homem de guerra, ele chega diante de Deus dessa maneira e falando dessa maneira com o Senhor. Aleluia! E Davi, nós vemos aqui que Davi,
um dos pontos, nós vemos aqui que Davi não quer que seus adversários sejam destruídos por ser seus adversários, mas por causa das suas ações ímpias. Davi pede por causa da maldade que havia no coração deles. Oh, glórias, aleluia. E nós temos essa certeza e essa convicção que nesse Deus, ele tinha essa convicção e essa certeza que nesse Deus nós somos libertos. E esse bálsamo, que é um bálsamo para a nossa vida, nós seremos perseguidos moralmente, fisicamente, em todas as situações, fisicamente, seremos perseguidos por nós mesmos, né? Como eu já disse, mas a nossa confiança e a nossa convicção tem que ser no nosso Deus, tem que estar no nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, glórias ao nome do Senhor. E o nosso Deus é glorificado, ele é glorificado, porque a promessa dele é viva e real, que ele estará conosco até a consumação do século. Quando lamentamos na presença de Deus, ele nos mostra esse bálsamo, que é a sua salvação em Cristo Jesus. Nós percebemos e nós sabemos o que o Senhor Jesus passou por nós. Nós sabemos que Jesus, o Filho de Deus, foi o mais injustiçado. Ele era o único que não merecia, mas foi injustiçado por mim e por vocês. Aleluia. Nós vemos também, vendo no hebraico, que salvação significa Yeshua. E disse a minha alma que o Senhor é o meu, é Yeshua, a minha salvação, a minha salvação. Eu sou a sua salvação. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Nós vemos também Davi se sentindo sozinho, se sentindo que o Senhor não estava ouvindo ele, porque no meio da tribulação, no meio da perseguição, quando nós estamos com a nossa alma aflita, a tendência é nos sentir sozinho, achando que Deus não está nos ouvindo, e nós começamos a nos sentir sozinhos. Mas o silêncio de Deus é a sensação que Deus não estava ali. Ele sabia que Deus ajuda o seu povo. E ele olhou para cima, como diz aquela palavra. Olhei para os montes, olhe para os montes, de onde vem o socorro. Quando o nosso olhar está diante do Senhor, o Senhor vem ao nosso socorro. E ele fala: faça justiça conforme a tua vontade, Senhor, e no seu tempo. E ele pede para Deus julgar ele. Ele sabia que Deus conhecia ele, para que Deus julgasse ele. E ele fala: julga-me, Senhor. Justiça de Deus sobre nós. Sim, é a melhor coisa quando a justiça de Deus opera nas nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Ó Senhor poderoso, esta palavra gloriosa, gloriosa. E nós temos essa reação, e nós vemos a reação de Davi, dele apelar pela justiça de Deus. E foi assim, sábia, ele busca ajuda e alegra no Senhor. Ele desafia, uma das coisas maravilhosas também, que é o último ponto que eu gostaria de falar, ele desafia essas pessoas que ele era amigos, como irmão, que ele orava, que ele se afligia a alma por eles em oração e buscava a Deus por eles. E naquele momento ele viu que eles não eram mais amigos, eles se tornavam inimigos e perseguiam eles. Então, no último
no último texto, nos últimos versículos desse texto, do Salmo 35, ele desafia essas pessoas a glorificar o Senhor e afirma que ele celebrará o Senhor e o seu louvor estará em sua boca continuamente, continuamente. Louvado seja o Senhor. Glórias ao teu nome. E que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajuda a resistir à tentação de reagir ou fazer justiça própria sobre aqueles que nos perseguem. Que o louvor a Deus, apesar das perseguições todos os dias, que esse louvor esteja todos os dias na nossa vida, esteja nos nossos lábios, que a nossa reação à injúria, à injustiça, à mentira, à difamação, e que muitas vezes vem sobre nós, que a nossa alegria, que a nossa reação seja louvar ao Senhor Deus todos os dias, como diz no versículo 27, né, que ele fala assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todos os dias. Esse é o último ponto desse texto que eu quero enfatizar, que nós devemos nos alegrar, Senhor, em meio à nossa reação de injustiça que vem sobre nós, e perseguição, e difamação, mentira, que a nossa reação seja louvar a Deus todos os dias e nos achegar a Ele. Aleluia. Quando nós deixamos que Deus faça a justiça dele, tudo é melhor, tudo se torna melhor, porque a justiça de Deus é maravilhosa, é verdadeira, Ele é a justiça. Aleluia. E a justiça, e Ele pede para que Deus faça a justiça dele, a justiça que seja providente na minha e na sua vida, e que seja no seu tempo. Só a justiça de Deus pode refrear os nossos inimigos. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém.